Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui na casa do Senhor. E eu sou um dos brasileiros que fala porta. Eu nasci e cresci em São Paulo, na capital, e como o pastor Jair falou, Deus abriu uma porta que foi um milagre de Deus, realmente, um milagre de Deus, de uma família assim muito, muito pobre. Deus abriu essa porta para mim e minha esposa, para irmos para os Estados Unidos no ano de 1992. Estamos casados, vai fazer 35 anos, e para que ninguém saiba a nossa idade, eu falo, nós nos casamos quando éramos criancinhas no Brasil. Então, Deus abriu essa porta para estudar no seminário, fazer aconselhamento na área de matrimônios, trabalhar com casais, na área, e pastoreei uma igreja lá no Texas por quase 8 anos, e depois fui professor no seminário onde eu e o pastor Jair estudamos, minha esposa estudou. É como Deus faz, irmãos. Eu fui lá para estudar e a gente falava para nossa família, depois de 3 anos nós vamos voltar. E já passou 33 anos. Estamos lá nos Estados Unidos e Deus sempre abriu uma porta de ministério, e agora, depois de 10 anos ensinando no seminário, estamos já quase 14 anos ensinando na Universidade Liberty, que é uma universidade evangélica. Eu vou mencionar alguma coisa aqui durante o sermão. E para nós é uma alegria estar visitando Portugal pela primeira vez, e com o nosso amigo aqui, o pastor Jair, e quero agradecer ao pastor Samuel por a oportunidade de dar aqui para eu compartilhar a palavra de Deus. Então nós vamos compartilhar, e hoje eu vou falar sobre esse tema de uma maneira que, para mim, vai ser uma maneira de ajudar os irmãos a lembrar. Você vai sair daqui e eu tenho certeza que todos vão lembrar desse ABC de como viver e avançar em nossa missão. E vamos falar sobre qual é a nossa missão. E eu aprendi, vendo o sermão do pastor de domingo passado, aprendi como é que fala uma palavra aqui em português de Portugal. Eu falo português do Brasil, que já não falo muito, porque a gente fala lá nos Estados Unidos mais inglês, e a gente agora está ministrando para muitos hispanos que falam espanhol. Então aprendemos o espanhol. Se sair uma palavra aqui em espanhol em vez de português, é porque essa influência lá do espanhol. Mas eu aprendi que o pastor está pregando uma nova série, e eu aprendi que em português fala, vê se eu falo certo, pastor, reset. É a palavra que lá nos Estados Unidos, o inglês a gente fala reset, que é para recomeçar, né? Recomeçar, reiniciar. E o pastor falou reiniciar e depois podemos começar de novo. E nós, como cristãos, temos uma missão. Nós temos uma missão. Nós vamos ler uma passagem da Bíblia aqui em Marcos. Se você pode pegar a sua Bíblia, alguns versículos durante o sermão vão estar na tela, mas no geral eu vou ler a passagem aqui do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, e nós vamos falar sobre essa missão. E a história que eu vou contar vai nos ajudar a lembrar e ver um modelo, uma maneira de como nós podemos colocar em prática essa missão que Deus nos ha dado como discípulos, indivíduos cristãos, e como igreja de Cristo. E eu vou ler então no Evangelho de Marcos capítulo 2. Eu não sei se o costume é se ficam em pé ou como. Então eu vou ler aqui. Está no Evangelho de Marcos. Quem quiser ficar em pé pode ficar. Evangelho de Marcos capítulo 2. Essa tradução diz assim: e alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E Jesus anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz estas blasfêmias?
Então Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Podem sentar-se, irmãos. Esta é a palavra de Deus e nós vamos usar essa história para ilustrar esse ABC. Mas antes eu quero mencionar que, como o pastor pregou domingo passado, era a vida do apóstolo Paulo que teve essa transformação na sua vida e fala que, deixando tudo para trás, ele está prosseguindo, avançando em direção a Cristo. E eu gosto desse versículo em Atos 20, 24, onde Paulo, nesse versículo, ele fala da sua visão, do enfoque para a sua vida, a razão da sua vida. E ele fala assim: mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E nós sabemos que essa era a missão do apóstolo Paulo. E quando pensamos em missão, quero mencionar aqui para os irmãos que todas as organizações têm uma missão, uma razão do porquê elas existem. E eu acho que aqui em Portugal, Google deve ser muito popular também, é verdade? Google, conhecem Google? E o Google tem uma missão, e a missão de Google está aqui. A nossa missão é organizar a informação do mundo e torná-la acessível e útil para todos. E quando pensamos no que o Google faz, isso realmente é o que eles fazem. Organizam a informação, e tanto que lá nos Estados Unidos a palavra Google virou um verbo. Quando uma pessoa vai buscar alguma informação na internet, a pessoa fala: eu vou Google isso. Eu vou Google isso. Virou um verbo, porque essa é a realidade. Agora, a nossa universidade é chamada Liberty University. E para mim, para minha esposa, é uma alegria, é um privilégio, é uma honra ser parte dessa universidade que um pastor começou, pastor evangélico, pastor Jerry Falwell, começou no ano de 1971. Eu acho que tinha uns 150 e poucos alunos. E hoje, lá no campus da universidade, um dia os irmãos podem ir no YouTube procurar Liberty University e vai ter muitos vídeos da universidade e vão ver o ministério da universidade. É uma universidade evangélica, que o tema, a missão é treinar campeões para Cristo. E a universidade é tão, assim, aberta para dizer: nós somos evangélicos, nós somos cristãos, nós somos para Jesus Cristo. O e-mail de todos os funcionários da universidade tem essa frase embaixo, quando se põe o nome da pessoa, o departamento onde a pessoa trabalha, tem essa frase que é: treinar campeões para Cristo. E comunicamos com pessoas que não são da igreja, pessoas que não são evangélicas, professores de outras universidades, e a missão está aí. E sempre quando temos reuniões para começar o semestre, os líderes da universidade vêm e sempre falamos, e juntos falamos: a nossa missão nunca vai mudar. É treinar campeões para Cristo, para Cristo. E quando pensamos na nossa missão da igreja, quando pensamos na nossa missão como discípulos, é a missão que foi dada por Jesus Cristo. Ele disse que devemos fazer discípulos de todas as nações. E para mim é uma alegria estar aqui em Portugal. Em 2008 eu fui no país vizinho, eu fui na Espanha, fui a Sevilha. E foi durante o verão, e estava um calor, pastor. Quase morri de calor, me lembrou do Rio de Janeiro. Era um calor. Aí eu entendi por que tinha siesta aqui, para escapar do calor. Mas foi essa a alegria de estar com os irmãos proclamando o Evangelho. Onde nós vamos,
a missão é de fazer discípulos. Agora vem, como vamos fazer isso? E a primeira maneira, letra A, para ajudar aos irmãos, estar atento. Estar atento, devemos estar atentos às necessidades das pessoas ao nosso redor. Devemos estar atentos. Outra palavra é prestar atenção, ou observar, ou notar. Mas eu gosto porque eu estou falando com a letra A, atentos. Estar atentos àquelas pessoas que estão ao nosso redor, o que está passando. Na história que nós lemos, uma história muito conhecida, um milagre que Jesus realizou, Marcos, ele conta muitas histórias. Os estudiosos da Bíblia falam que o Evangelho de Marcos é conhecido como o Evangelho de ação. Porque Jesus Cristo, ali no Evangelho de Marcos, está fazendo muitas atividades. Sabemos que Jesus ensinava muito, Jesus curava, Jesus expulsava demônios, Jesus estava sempre em atividade. E aonde Jesus ia, o que acontecia? As multidões apareciam. As multidões apareciam. E nessa história, nós vemos que Jesus estava em uma casa. Os estudiosos da Bíblia não estão por certo na casa de quem. Alguns pensam a casa de Pedro, mas não tem certeza. Mas o importante, o fato é que Jesus estava em uma casa, a multidão veio, e a Bíblia fala que 4 homens vieram trazendo um paralítico que estava em um leito. No português do Brasil, uma maca, não sei se em Portugal usa essa palavra, e trazeram aquele homem, e quando eles chegaram lá, a casa estava muito cheia. E eles não podiam entrar pela porta, eles não podiam. E a Bíblia conta então a história que eles abriram um buraco no teto, no telhado, e baixaram aquele leito, aquela maca, em frente a Jesus. E eu vou agora fazer uns pontos aqui muito importantes, que devemos estar atentos. Agora imagine, irmãos, quantos aqui têm amigos? Vocês têm amigos? Deixa eu ver a mão. Tem amigos, né? Tem amigos, familiares. Quantos tem familiares aqui? Familiares, isso. Usa aqui a palavra vizinho. Tem vizinho? Então, tem vizinho. Todos têm vizinho. Então, nós temos amigos, temos familiares, temos vizinhos e temos as pessoas quando a gente sai aí pela rua, que a gente vê pelo caminho. Nas lojas, a gente vê pessoas. Então, sempre vemos essas pessoas. Agora, o que aconteceu na história, esses 4 amigos, eles notaram alguma coisa que foi muito fácil de ver. Eles notaram a necessidade desse indivíduo. E é algo muito fácil, essa necessidade era muito fácil de ver. O homem estava paralítico. E é fácil pensar quando uma pessoa não tem esse problema e pode caminhar, e pode pular, pode jogar bola, como eu sei que aqui estou em Portugal, eu tenho que falar, jogar muito bem como? Tenho que falar Cristiano Ronaldo, não é verdade? Eu não posso falar jogar bem como? Não posso falar o nome do argentino, porque a gente não fala no Brasil. Não pode falar o nome, aqui também não fala, né? Então, eles pensaram, nosso amigo não pode fazer o que fazemos, nosso amigo não pode correr, pular, trabalhar, andar. Eles viram essa necessidade. E pela história nós sabemos, a Bíblia fala nos outros evangelhos, em Mateus também, que Jesus ficou muito popular, que as multidões vinham, tanto que Jesus fez milagres de alimentar 5.000, alimentar 4.000. Então sabemos que as multidões vinham. Jesus era muito conhecido ali. E eles vieram e provavelmente eles escutaram. Nós vamos ver no texto que não é provavelmente, é verdade. Porque eles pensaram, nós temos que levar o nosso amigo a Jesus Cristo. Nós vamos ver esse ponto em um momento. Porque eles estavam atentos. Deixa eu falar um pouco das necessidades. Porque no versículo 3 fala, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico. Então esses 4 homens trouxeram o paralítico para Jesus Cristo. Os 4 homens, eles viram essa necessidade. E o interessante na história é que quando eles trouxeram o homem a Jesus, todos estavam esperando. Eles trouxeram o homem a Jesus para que Jesus curasse aquele homem.
Porque Jesus fazia milagres, curava leprosos. Jesus fazia milagres. E o que acontece na história é que Jesus, ao invés de curar o homem, que fez Jesus? Ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus olhou para o paralítico, mas Jesus fez o quê? Ele se preocupou, ele se centrou, ele enfatizou a maior necessidade que o homem tinha. Todos podiam ver, ele tem uma necessidade, que está paralítico, ele precisa ser curado para caminhar. Mas Jesus olhou a necessidade maior e falou: filho, os teus pecados estão perdoados. E no mundo sabemos que há muitas necessidades. E nas nossas viagens aqui, chegamos em Lisboa, faz uns 10 dias, ficamos alguns dias em Lisboa, depois fomos para o Algarve. E se eu me mudar para Portugal, eu vou morar lá em Carvoeiro. Vou morar lá dentro do mar. E conhecemos muitas pessoas. Uma senhora contou a história dela para nós. Falando, é uma imigrante brasileira, falando dos desafios que ela está passando. Falando das dificuldades que ela está passando. Um Uber, um homem português, quase virou como se fosse uma sessão de aconselhamento, porque ele abriu o coração. Ele falou de um relacionamento que ele tinha e a pessoa teve que voltar para o outro país e agora está sozinho e uma dificuldade que ele estava passando. E depois foi interessante também, quando chegamos aqui no Porto, fomos para ver o rio e foi muito lindo. Aí subimos a pé até o monastério, subimos a pé, e minha esposa e lá, nós fizemos um exercício, e chegamos lá naquele lugar, olhando, e vimos umas adolescentes, umas jovens, e elas estavam fazendo algo muito interessante. Cada uma tinha uma câmera poderosa, não era o telefone, mas eram câmeras poderosas. E uma pessoa pensa, se você está lá em cima, você olha a paisagem, você vê o Rio Douro lá embaixo, vê a paisagem da cidade do Porto, uma coisa linda, todos estavam tirando fotos lá. Mas as 3 adolescentes, jovenzinhas, o que estavam fazendo? A câmera não estava apontada para o rio, não estava apontado para a paisagem. Elas viravam a câmera e apontavam para elas, uma câmera gigante. E tiravam fotos. E não estou brincando, irmãos, também não estou fazendo graça de ninguém. Pode ser que elas são como disse lá nos Estados Unidos, influenciadoras. Não sei se fala aqui, influenciadoras famosas. Pode ser que são. E elas faziam assim, o beijinho, faz assim, e tiravam fotos e fotos. Aí puxavam uma câmera, assim, uma telinha do lado, mostravam uma outra para ver se a foto estava boa. E estavam assim, não enfocando a paisagem, mas estavam enfocando elas mesmas. E eu fiquei pensando, quantas vezes nós fazemos o mesmo? Porque ao invés de estar atento às necessidades dos demais, das outras pessoas, dos problemas, dificuldades que os outros estão passando, nós ficamos focalizados em nós mesmos. Não sei se isso acontece aqui em Portugal, mas acontece comigo, acontece nos Estados Unidos, eu sei que acontece no Brasil, que as pessoas podem ter uma tendência de ser egocêntricas ou egoístas, ou porque a Bíblia fala do pecado, a gente enfoca a nossa própria vida. E quando eu fico vendo e preocupado com o que está passando na minha vida, que às vezes é uma coisa muito pequenininha, eu não vejo as necessidades das outras pessoas, porque eu fico dentro do meu mundo e eu fico preocupado com, às vezes, as coisinhas mínimas, os detalhes da minha vida, e eu não vejo as necessidades dos demais. Porque em vez de olhar para lá, eu estou somente fazendo aquele foco em mim mesmo. E com um beijinho. E ontem nós fomos fazer algo muito espiritual, não é, pastor Jair? Fomos ao jogo do Porto. E aí, você está sentado lá no estádio, você vê aquela multidão, aí fala que o time vai entrar. Aí eu aprendi uma coisa que fazem aqui em Portugal. Aí começaram. E depois, quando o time entra em campo, eu aprendi isso.
Isso é uma coisa europeia, eu sei que não é de brasileiro, mas é europeu. Põe o cachecol assim e mostra com orgulho e todo mundo feliz e cantando com uma alegria e dá a impressão que está todo mundo bem, que ninguém tem problema, que a vida está boa. Mas eu gostaria de pensar quais são as necessidades. Se nós parássemos na saída do estádio e perguntasse a cada pessoa, como que está a sua vida? Será que iríamos escutar de pessoas que estão passando problemas de depressão? Estão enfrentando ansiedade? Estão enfrentando pânico? Estão enfrentando outros problemas que são interiores e que não é uma necessidade tão óbvia como a do paralítico que uma pessoa pode ver? E eu imagino que sim. Temos conversado com alguns líderes aqui em Portugal e eles falam das lutas de muitas pessoas com a depressão, com ansiedade, com angústia, problemas de relacionamento, problemas familiares, e isso é mundial, nós sabemos. Então, como cristãos, devemos estar atentos a necessidades que são físicas, necessidades emocionais, financeiras, social e espiritual. Nós sabemos que é a mais importante. Agora, depois de estar atento e ver que as pessoas têm necessidades, nós devemos fazer como aqueles 4 homens fizeram. Devemos buscar as pessoas que estão necessitadas e devemos trazê-las ou levá-las até Jesus Cristo. Até Jesus Cristo. O versículo diz que eles não podiam se aproximar por causa da multidão. Então o que eles fizeram? Fizeram um buraco no teto e colocaram a cama, a maca, o leito lá onde o homem estava diante de Jesus. E eu gosto como o Evangelho de Lucas mostra ou descreve essa cena. Diz, e os homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo e entrar, e veja, e pô-lo diante dele, diante de Jesus. E no versículo 19, eles fizeram aquilo tudo e baixaram a cama até onde Jesus estava e colocaram o homem diante de Jesus. Irmãos, pense bem, pense no dia da sua salvação, os que são crentes. Pense no dia que você ouviu a mensagem do Evangelho, que você entendeu que você era um pecador e que estava perdido, separado de Deus e que só pelo sacrifício de Cristo na cruz você poderia ser salvo e ter essa reconciliação com Deus. Isso, figurativamente falando, foi que alguém te colocou diante de Jesus. Frente a frente com Jesus. E é isso que nós devemos fazer como discípulos e como igreja. Trazer essas pessoas que nós estamos pensando, encontrando. Seja uma imigrante, como eu mencionei, do Brasil. Seja um senhor português. Seja umas jovens que estão passando por aí. Essas pessoas têm necessidades. E a maior necessidade, de acordo com a história, é a necessidade de conhecer a Jesus. E devemos colocar essas pessoas onde? Em frente a Jesus. Em frente a Jesus. Porque quando alguém está diante de Jesus, alguma coisa acontece. Aleluia, graças a Deus. Naquele grupo, eu tenho certeza, pastor, que ali tem pessoas que foram colocadas diante de Jesus e se arrependeram, aceitaram Jesus e foram transformadas. Amém? Amém. Amém. Nesse grupo também. Amém. E nesse grupo também. E ali também. Porque quando nós estamos diante de Jesus, nós experimentamos a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Agora, os métodos. Como que os homens levaram? Como que eles levaram esse amigo? Chegaram lá, a porta estava fechada. Cheia de gente, não podia entrar. Fizeram um buraco no teto. Fizeram um buraco no teto. Eu gostei, o irmão, não sei o nome dele, ele falou aqui uma coisa sobre métodos. Ele falou, nós vamos falar de Jesus lá fora. Ele falou, não como maluquinhos. Porque é um método, não é verdade? É um método, você vai lá, se porta como um maluco, as pessoas vão olhar para você, mas será que a mensagem vai ser comunicada efetivamente?
Ele falou, não como maluquinhos, mas mostrando através da nossa vida. O irmão que estava aqui liderando a música falou. Então, eu penso assim sobre os métodos, irmãos. Os métodos devem estar de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Os métodos não podem violar os princípios da palavra de Deus. Os métodos não podem mudar a mensagem da palavra de Deus. Às vezes, porque nós queremos que o mundo venha, que o mundo entenda a palavra de Deus, ou aceite a palavra de Deus, a gente pode às vezes olhar a palavra de Deus e falar, ué, mas isso aqui, se eu falar isso, isso vai ofender as pessoas. Se eu falar isso, que o matrimônio é só o matrimônio de um homem e uma mulher, porque a Bíblia ensina isso em Gênesis capítulo 2, 24, mas o mundo está mudando isso. Se eu falar isso, eu vou ofender as pessoas. E a igreja começa a mudar o evangelho, ou a ser bem seletiva. Eu posso pregar e ensinar sobre isso, mas não sobre aquilo. Ou às vezes lá nos Estados Unidos falamos, há uma expressão de falar assim, de pôr água no evangelho para fazer ficar assim mais diluído, exatamente. Não podemos diluir o evangelho. E outra coisa, o método não deve ser um método para entretener as pessoas, e chega um ponto que a igreja se parece com o mundo e as pessoas não podem ver uma diferença. Mas devemos ser criativos, isso sim. Eu conheci uma pessoa lá nos Estados Unidos que falava assim, como diz a palavra, Jair, em português, sumiu da minha mente, boring, aburrido em espanhol, aborrecido, isso. Essa pessoa falava assim, é pecado fazer a igreja, fazer o sermão, a pregação, o culto, ser uma coisa assim, tão, isso, aborrecida, que as pessoas chegam e ficam assim, ai meu Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra na alma e transforma as vidas, não é verdade, irmão? Nós estávamos no pecado, no reino das trevas, e Deus nos libertou, tirou do pecado, nos pôs no reino da luz, nos dá uma nova vida. Sim, o crente pode ter um momento de tristeza, um momento de ansiedade, um momento às vezes passando pelo vale da sombra da morte, de depressão, mas Deus vem e não estou sozinho porque tu estás comigo. Então há uma esperança para o cristão. E isso não pode ser aborrido, tem que ser uma coisa que dá esperança, e o evangelho dá esperança. Amém? Então o método não vai mudar, e devemos crer, estar atentos, buscar as pessoas, crer que Jesus é a solução. Como sabemos disso? Quando Jesus olhou os 4 homens, interessante que Jesus não fala, eu vi a fé do paralítico, fala a fé deles, incluindo os 4 homens. Fé é crer nas palavras de Deus, crer, aceitar a mensagem de Deus. E quando Jesus viu a fé deles, algo aconteceu. E Jesus, nós sabemos, ele olha e busca ver a nossa fé. Quando ele estava com os discípulos, uma vez ele perguntou e falou, homens de pouca fé. Quando ele sarou um servo de um homem romano, um soldado romano, Jesus disse, eu nunca vi tanta fé assim em Israel. E a pergunta é, quando Jesus olha para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas, quanto ou quanta fé ele vê? Mas ele olhou e viu a fé deles. E então ele fez a obra que só Jesus pode fazer. Perdoou os pecados. Porque a Bíblia é clara, porque todos pecaram. Todos. Tinha uma época quando eu estava pastor lá na igreja, lá nos Estados Unidos tem mais o futebol americano do que o futebol que nós jogamos no Brasil e aqui na Europa. E quando eu falava, todos pecaram, aí eu falava, inclusive eu mencionava o nome de uns famosos jogadores. Seria se hoje eu mencionasse de novo, Cristiano Ronaldo é pecador.
Verdade, nós somos pecadores, todos são pecadores. Eu sei que se eu falar Messi é pecador, os brasileiros, ele é sim, ele é. Então, todos, a Bíblia fala, todos, inclui eu, inclui o irmão. Onde o navio vai, por isso que o navio vai a todos os outros países, porque eles sabem que nos outros países as pessoas também são pecadoras e precisam ouvir, porque estão separadas, destituídas de Deus. Veja esse versículo. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Então há uma separação. Por isso que Jesus veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então Jesus disse, para que saibais que o Filho do Homem, um título que ele usava, tem na terra poder para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem se levantou. Um milagre aconteceu. Então, irmãos, devemos estar atentos. Pense agora em uma pessoa que você conhece. Pode ser um amigo, pode ser alguém da sua família, pode ser um colega de trabalho, pode ser um vizinho, ou às vezes uma pessoa que você tem uma interação mais curta, como algumas pessoas que eu mencionei aqui, que você encontra quando você está viajando, ou está no aeroporto esperando por um avião. Pense em uma pessoa que você conhece. Agora pense qual necessidade que você já sabe essa pessoa tem. Seja uma necessidade física, seja uma necessidade emocional, seja uma necessidade espiritual, ou de problemas de família, de matrimônio. Agora que você está atento a essa necessidade, a essa pessoa, pense em como você pode buscar essa pessoa e levá-la e colocá-la diante de Cristo. Como? Qual método você vai usar? Qual método? Seja conversar com essa pessoa, seja convidar essa pessoa para almoçar na sua casa, seja convidar essa pessoa e vocês vão fazer um passeio junto e nas conversas você vai compartilhar o Evangelho. Qual método? Pense em uma maneira, como eu posso levar esta pessoa diante de Jesus? Agora, tem que fazer isso com fé, porque fala a Bíblia que os homens levaram essa pessoa paralítica a Jesus e Jesus viu a fé dessas pessoas. E o milagre aconteceu. Tomando o seu leito, saiu da presença de todos e todos se admiraram glorificando a Deus. Nunca vimos algo assim. Agora eu vou adicionar um outro C. Geralmente eu prego, eu paro no C de crer. Aí eu fiquei pensando e olhando aqui na palavra de Deus, aqueles homens, eles tiveram o trabalho, não sei de onde eles vieram, a Bíblia não fala a distância, mas eles saíram carregando uma pessoa. E eles não tinham um carro como temos hoje. Põe no carro e vamos rapidinho. Não, era carregando. Irmãos, eles fizeram isso somente porque demonstraram e tiveram compaixão daquele homem. Compaixão é sentir a dor da outra pessoa. Eu não conheço esse irmão aqui, mas se estamos conversando um dia e ele fala para mim de umas dificuldades, de alguns problemas que ele está passando, seja em qualquer daquelas áreas que eu falei, mostrar compaixão é sentir a dor que ele sente. E é ser como Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, quando via as pessoas, sentiu compaixão, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Então devemos ter essa compaixão, porque a compaixão é o que leva à ação. Para ter compaixão de outra pessoa, você tem que sair de dentro do seu próprio mundo e entrar no mundo da outra pessoa para ver o sofrimento, a dor da outra pessoa. E às vezes, para nós é difícil fazer isso. Mas quando temos o Espírito Santo guiando, temos o amor agape dentro de nós, esse é um amor que focaliza na outra pessoa e não em nós mesmos, nós vamos fazer isso. Agora, para não ser um sermão muito longo, pastor, senão poderia o abecedário todo, até o Z. Pensa
nessa história, eu poderia falar o D, a letra D, e poderia falar, seja determinado, porque os homens foram determinados. Chegaram lá, a porta estava fechada. E agora, vamos embora? Coitado do nosso amigo. Não, vamos entrar pela janela. A janela está fechada, não dá, tem muita gente. O que vamos fazer? Determinado, não saio daqui até que eu coloque esse homem diante de Jesus. E quando pensamos nas pessoas que estão aqui no nosso coração, vizinho, amigo, colega de trabalho, não vamos desistir, letra D, desistir não vamos, até que levemos essa pessoa até Jesus. E eu vou parar aqui, mas vou só falar mais uma letra. Letra E. Lá no Brasil a gente tem uma luta. A letra é E ou a letra é E? Eu sou de São Paulo e eu falo E. Tem amigos que falam que é E. Mas, aqui, pense nessa palavra. Espere grandes coisas de Deus, de Cristo. Essa igreja, Deus deu a visão ao pastor. E a gente olha aqui... Algumas pessoas, outras pessoas, tá? Deus deu a visão. Deus deu a visão à igreja. Deus deu a visão. E o pastor Jair estava falando para nós como trabalho evangélico em Portugal é difícil, há uma luta, e aqui uma igreja batalhando, triunfando, e tem até um edifício próprio da igreja, é uma bênção. E vem da fé e de esperar grandes coisas de Deus, porque como Deus fala em Efésios na sua palavra, que Deus pode fazer muito mais do que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Irmãos, nunca pensei que eu ia ser professor no seminário lá onde eu trabalhei por 10 anos. Nunca pensei que ia ser professor. Nem sabia da Universidade Liberty, nem sabia. Mas Deus abre as portas, Deus faz mais do que pensamos. E nas vidas que são transformadas, Deus faz mais. Então vamos, irmãos, com esse ABC. A, estar atentos. B, buscar as pessoas. C, crer que Jesus é a solução. Ser determinados e esperar grandes coisas para Deus. Vou pedir para que você possa fechar os seus olhos por um momento. É um momento agora entre você e Deus. Cada um de nós vai responder a mensagem de Deus. Pense nessa pessoa que Deus colocou no seu coração. Esse amigo, esse familiar, esse vizinho, alguém do trabalho. Hoje, ore a Deus e peça a Deus para te dar sabedoria, criatividade, para saber como identificar, estar atento às necessidades dessa pessoa. E como você pode buscar esta pessoa e levar esta pessoa a estar diante de Jesus. E peça a Deus para te dar fé, para que você creia que Jesus pode salvar essa pessoa, transformar essa pessoa, confortar essa pessoa, dar a essa pessoa o que a pessoa necessita e, acima de tudo, a salvação, perdão dos pecados. E agora, se há alguma pessoa aqui que está vindo à igreja, está gostando de vir aqui à igreja, mas ainda não chegou naquele momento, naquele lugar, quando você reconheceu o seu pecado e que você precisa da salvação em Cristo. Nesse momento, é o momento de abrir o seu coração a Jesus, pedir a Ele para perdoar os seus pecados, confiar que o sacrifício dele na cruz foi no seu lugar também, e dar a sua vida, o seu coração a Ele.